paz do Senhor, irmãos. A revista desse trimestre vai falar sobre os heróis do Novo Testamento. Hoje nós vamos falar na nossa EBD sobre Lucas, o médico amado. O texto bíblico básico está em Lucas 1, do 1 ao 4, e 2 Timóteo, capítulo 4, do 5 ao 11. O nosso texto áureo está em Colossenses 4, 14, onde diz: Saúdo-vos, Lucas, o médico amado, e Demas. A nossa palavra introdutória, irmãos. Lucas não esteve pessoalmente com Jesus, mas, todavia, escolheu segui-lo. Deve ter sido intrigante para Lucas e desafiador falar sobre Jesus, pois ele não andou com ele. Agora, partindo para o próximo item, Lucas, o homem. Irmãos, Lucas era médico e era um intelectual altamente instruído. Ele aprendeu tudo o que pôde a respeito do Filho de Deus e dividiu suas descobertas com todos aqueles que não pertenciam ao mundo judaico. Irmãos, nos evangelhos nós vemos falar só 3 vezes sobre Lucas, que é em Colossenses 4, 10, 14, que ele é citado como um dos 6 homens que andaram com Paulo, em 2 Timóteo 4, 11, que Paulo diz que apenas Lucas está com ele em Roma, e em Filemão 1, 24, que Paulo reconhece Lucas como um de seus colaboradores. Falando sobre as origens de Lucas. Lucas, irmãos, nasceu, ele era sírio, ele era nativo de Antioquia, era gentil e médico, e escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Irmãos, há uma possibilidade não comprovada de Lucas ter sido um colaborador de Teófilo, porque naquela época era comum que os donos de escravos, eles formassem seus escravos em alguma profissão, para que eles pudessem ter essa profissão à disposição deles mesmos. Agora vamos falar sobre a conversão de Lucas. Irmãos, a Bíblia não tem nenhum relato sobre a conversão de Lucas, mas, ao longo dos anos, o seu comportamento demonstra que ele tinha uma fé firme no Senhor Jesus Cristo. Agora vamos falar sobre profissão e vocação. Irmãos, Lucas era um médico amado por Paulo e amado por muitos. Ao lermos o Evangelho e o livro de Atos, percebemos a ternura, o amor e a genuína afeição que Lucas tinha com seus companheiros de ministério e com a humanidade. Lucas como médico. Os relatos do Novo Testamento afirmam que Lucas era médico. É possível que essa profissão tenha sido de grande valia para Paulo, já que Paulo tinha sido espancado, apedrejado várias vezes, como mostra em Atos 16, 23, em 2 Coríntios 6, 5 e em 2 Coríntios 11, 24 ao 27. Irmãos, a presença e colaboração de Lucas fizeram com que Paulo tivesse a sua saúde física assistida por um médico. Existem evidências da forma como Lucas falava. Um exemplo é em Lucas 4, 38, onde ele fala que a sogra de Pedro está com febre, dando nome à doença. Irmãos, apesar de Lucas ser médico, a maior colaboração que ele teve no reino de Deus foi como historiador, já que ele escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Irmãos, a riqueza de detalhes com que Lucas descreve no livro dele, no livro do Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, mostram que Lucas, apesar de não ter caminhado com Jesus, ele teve contato íntimo com algumas pessoas que caminharam, porque ele tem uma riqueza de detalhes para falar sobre a obra de Deus. Item 2, Lucas, o missionário. Irmãos, as 2 obras literárias escritas por Lucas, que são o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, não deixam dúvida quanto ao entendimento de Lucas, quanto ao caráter universal do Evangelho, que para eles são a salvação e a mensagem da cruz, e o Evangelho é dom de Deus ao mundo. Agora vamos falar do itinerário de Lucas. Provavelmente o primeiro encontro de Lucas com Paulo foi em Troade, por volta do ano 51. Os primeiros registros. Lucas foi para Troade com Paulo, que era uma cidade portuária da Ásia Menor. Foi para Samatrácia, que era uma grande ilha entre a Ásia e a Europa. E foi para Filipos, que por causa da sua proximidade com o mar, se tornou um centro comercial de grande influência. Irmãos, vamos para o item percalços. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos.
Mas por que será que Lucas e Timóteo não foram? Irmãos, a Bíblia não fala nada porque que eles não foram presos, mas a gente imagina que eles não foram presos porque eles não tinham a aparência de judeus. Lucas, ele era um gentio e Timóteo era um meio judeu. Segundo registro. Nesse segundo registro, Paulo e Lucas se reencontram. Isso fica evidente a partir de Atos 20, 13. Eles passam por Troade e Assos. Eles vão da cidade de Cós até Jerusalém. E depois eles se dirigem da Itália até a Roma. Irmãos, dessa forma, nós podemos entender que Lucas não foi apenas um escritor do terceiro evangelho, mas foi um missionário a serviço da expansão do reino de Deus. Item 3. Lucas, o escritor. Lucas não deve ser considerado um simples escritor ou ajuntador de evidências históricas, pois ele redigiu seus textos como um literato, como um artista de palavras escritas. Sua produção é rica em detalhes, obras literárias. O Evangelho de Lucas, irmãos, é o único que possui uma sequência no Novo Testamento, que é o livro de Atos. Os dois livros incluem a passagem e a ascensão de Jesus, um acontecimento que apenas o Evangelho lista e descreve os detalhes. Vamos falar agora sobre evidências bíblicas e históricas. O registro bíblico provê informações cruzadas com as tradições eclesiásticas e apontam que Lucas como autor de ambos os livros. Por exemplo, se compararmos o prefácio do Evangelho de Lucas com o prefácio do livro de Atos, perceberemos que a mesma pessoa escreveu. Outra informação importante, ambos os textos foram dedicados a Teófilo. E o livro de Atos contém seções com a palavra nós. Entendemos que Lucas escreve o livro de Atos, e esse pronome aparece muitas vezes, pois ele o inclui nessas seções. O Evangelho. Irmãos, o livro de Lucas é o mais longo e mais completo. E, além disso, ele registra grande variedade de milagres, ensinamentos e palavras. Como, por exemplo, apresenta o maior número de pormenores relacionados ao nascimento de Jesus. Ele também salienta a importância da evangelização dos gentios. E apresenta o maior número de parábolas dos evangelhos. O livro de Atos não apenas conta o ide de Jesus, mas também demonstra as proezas do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Agora vamos para a conclusão, irmãos. Lucas é tido como um dos grandes personagens do Novo Testamento. No entanto, há uma galeria mais antiga que esta e originária da vontade expressa de Deus, na qual seu nome está aposto, a dos escritores bíblicos. Todos esses conhecimentos têm a ver com o seu entendimento acerca da universalização do dom de Deus aos homens, a salvação em Cristo Jesus. Lucas entendeu o plano de Deus para a humanidade e propôs-se a explicar isso aos seus leitores, tarefa que cumpriu brilhantemente. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado da história de Lucas e eu desejo a todos a paz do Senhor.